Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. São as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades. Com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tatarkan e aqui do meu lado tem o belicoso Professor Mauri. Raul Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, Marechal Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha de cultura inútil que sai toda sexta-feira no seu feed. Não, professor Mauri, não é cultura inútil não, também tem cultura útil aqui. A gente tenta intercalar. Inútil, útil, inútil. Você escolhe, ouve esse programa e me diz, manda no WhatsApp pra gente se você acha que esse é útil ou inútil para o número 11 98765 6950. Lembrando que tem que ser um áudio, porque a gente só aceita áudio no WhatsApp, por conta do nosso podcast, o Saque. É isso aí, essa mensagem pode aparecer lá. E você tem que se identificar falando o seu nome, profissão ou ocupação, idade e cidade, beleza? Idade e cidade parece parecido, mas é diferente. Parece parecido, mas é diferente. Também quero aqui relembrar rapidamente da nossa campanha. Se você ouviu um podcast, seja ele ou não da Rede Geek, compartilhe no WhatsApp, nas redes sociais. Isso faz toda a diferença pro produtor de conteúdo. E agora, nesse momento tão delicado que a gente tá passando, que tá todo mundo fazendo as contas pra conseguir sobreviver, se você tem condições, ajude, nem que seja com apenas R$1, o seu produtor de conteúdo favorito. Não precisa ser todo mundo, escolha 1, 2 se você tiver um pouco mais abastado, mas ajude o seu produtor de conteúdo. Isso faz toda a diferença e todos nós produtores estamos passando por um belo aperto. Agora, se você quer apoiar a Rede Geek, eu já deixa o endereço, porque eu não posso passar o endereço de todo mundo, né, mano? É isso aí, mas o meu nosso... eu posso. Vai lá em redegeek.com.br/apoie, com E no final, né? Apoie. Se você apoiar a gente, você vai estar ajudando a gente a produzir esse conteúdo toda semana. Mas, Tato, o que o Top 10 nos reserva essa semana? Nessa semana falaremos sobre as 10 maiores guerras do Brasil. Guerra? Guerra! Guerra, mas pra que serve? Pra absolutamente nada. Essa é a referência profunda. Essa. Se você pegou a referência, manda um áudio no WhatsApp pra gente. Desde que os seres humanos começaram a se organizar em grupos, existe um conflito. Seja o grupo do condomínio, o grupo do WhatsApp da família, ou até mesmo um estado, um país. Quanto mais numeroso esse grupo, maior é a guerra, né? Pelo jeito. Quanto maior o número de grupos, maiores as guerras entre eles. E aqui no Brasil, obviamente, a coisa não é diferente. Tem muita treta aqui, muito sangue marcou a nossa história, senhoras e senhores. Desde a época da colônia de Portugal, tanto em conflitos internos como revoltas, rebeliões, revoluções, guerras com os nossos vizinhos aqui na América Latina e até mesmo participações nas grandes guerras. A gente tem a percepção de que o Brasil nunca entrou em guerra com ninguém. O Brasil é o país do a gente dá um jeitinho, de não tem problema. Aqui é todo mundo é amigo, toma uma caipirinha, acaba em pizza. Mas a verdade é que o Brasil sim tem história de guerra e normalmente não se fala sobre ela. A gente não conta a nossa própria história, então por isso vamos elencar aqui nesse Top 10 as maiores guerras da história deste país. E pra deixar bem claro, a classificação desse Top 10 foi feita com base no impacto, resultado e repercussão dos conflitos. Então faça a sua lista que começou o Top 10. 10. Abrindo o Top 10, vamos com a Guerra do Acre. Às vezes o Top 10 parece que vai ter um tema mega tenso e a gente dá risada. Às vezes é um tema mó de boas e fica tenso. A gente nunca sabe, o assunto é guerra. Não é uma coisa boa, guerra é uma merda. É uma merda. Mas eu acho que esse daqui já começa com um tom divertido, porque tem muita gente que acha que o Acre não existe. Assim, mas é porque isso é verdade? Eu até consigo imaginar a pessoa falando, tipo assim, ah, não, a Terra é plana. Sim, porque você não consegue enxergar
girar a Terra. Você entendeu? Exige que você saia do planeta pra ver a sua esfericidade. Agora que o Acre né? Agora o que o Acre... tipo te olhar assim de longe, é isso? Eu tô bem esférico, no caso. Ainda mais depois da quarentena, né? Ou durante, no caso. Não acabou ainda, tá, gente? Mas a questão da inexistência do Acre é realmente que me deixa bem confuso. Mas essa guerra, ela de fato existiu e foi conhecida também como a Revolução Acreana. E a treta começa lá em 1899, quando o território foi proclamado República do Acre por Luiz Galvez Rodrigues de Arias, jornalista, diplomata e aventureiro espanhol, que foi o primeiro e terceiro presidente do Acre. Sim, presidente do Acre. Isso aconteceu lá atrás, na época do Tratado de Tordesilhas, onde o território que compreende pelo Acre tinha sido entregue à Espanha, e assim ficou por séculos. Mas em 1867, com mais um dos inúmeros tratados que partilharam e repartilharam a América do Sul... Foi fatiado, né? Não, cada invasor que chegava, olha, isso aqui é teu, isso aqui agora é teu, né? Foi assim que funcionou. Os índios de verdade só perderam território, mas não vou ficar chegando nesse ponto. A província do Acre pertencia à Bolívia. E até um fato curioso, que o Acre é mais ou menos do tamanho do Nepal. Que é uma outra região que sempre teve muita treta, né, mano? Sim, mas tá fora do Brasil, então não vai aparecer aqui. Mas o ponto é que o Acre despertava pouco interesse pela sua inacessibilidade e aparentemente falta de valor comercial, porque tava ali no meio do continente. Só que com o passar dos anos, a indústria seringueira cresceu absurdamente na região da Amazônia, e aí isso passou a atrair os governantes da região. E aí, nessa época, a população do Acre era uma mistura doida de bolivianos, espanhóis, brasileiros, índios nativos do local, e todos estavam descontentes com a maneira como a Bolívia levava a coisa. Rolou a primeira revolta entre os acreanos, que declararam independência e rapidamente foram destroçados pelo exército boliviano. E aí, nessa treta, o Brasil até deu uma ajudinha, já que ele reconhecia o tratado que estava em vigor naquele momento. Aconteceram mais duas revoltas nos próximos anos, uma liderada por brasileiros que queriam criar uma república independente e a outra por seringueiros que queriam o mesmo e dessa vez tinham o apoio do governo brasileiro. Depois de muita negociação e diplomacia, o Brasil conseguiu assinar um tratado. Sim, mais um. Mais um. No caso, com a Bolívia, que trocava o Acre por um pedaço do Mato Grosso e mais 2 milhões de libras esterlinas, algo que seria hoje em torno de 640 milhões de reais. Quase nada considerando o valor do dólar atual. 2 Kinder Ovo, comprado em dólar. Isso aconteceu em 1903 e encerrou os conflitos. E pra fechar com chave de ouro, sabe como chamava o ministro do exterior do governo brasileiro naquela época? Eu tinha ministro, porque hoje em dia a gente não sabe, né? Mas ele era militar, né? Ele era um... não dá. Tudo bem, qual que era o nome do ministro? Barão do Rio Branco. Ah, por isso que captar Rio Branco. 9. Na colocação, vamos com Invasão da Guiana Francesa. Eu sempre falei Guiana, não sei. Será que é? Eu colocava trema, não sei, sabe? Não existe mais trema, mas então, eu leio... Mas se fala Guiana? Não sei se é Guiana. Guiana Francesa e Guiana. Sempre falei assim. Tanto faz. Ainda na época do Brasil Império, a invasão da Guiana Francesa foi mais uma tentativa triste de retaliação por parte de Dom João VI, que já estava em exílio no Brasil. Não sei se você se lembra, mas a corte portuguesa só veio pra colônia brasileira por conta das guerras napoleônicas, né? A galera de Portugal pegou o barco e fugiu pro Brasil. Fugiu do Napoleão aqui pro Brasil. E pra você que não lembra quem é Napoleão, é um famoso conquistador que tinha atravessado a Espanha e já tava invadindo Portugal. Mas e a guerra? A gente chega lá. Apenas um ano depois da mudança, em 1809, uma coalizão anglo-portuguesa atacou Caiena, que é capital da Guiana Francesa, ou Guiana. Mas esse ataque aconteceu por quê? Me explica esse negócio. Professor Mori, Portugal fugiu de Napoleão. E aí eles atacaram a Guiana Francesa. Exatamente, era da França. E aí faz sentido ser um exército de coalizão anglo-portuguesa, né? Os ingleses, junto com os portugueses, invadindo um território que pertence à França, que estava invadindo tudo na Europa. O Império Britânico se esforçou para semear o máximo de caos e revolta em todos os territórios americanos que pertenciam à França
força daquela época. Isso com a esperança de divergir a atenção de Napoleão, né? Tirar os olhares da Europa. Olha pra cá, tipo o Didi Mocó fazia nos Trapalhões na década de 80, que ele levantava a mão quando a pessoa olhava pra cima, tomava uma rasteira. Mas assim como a técnica do Didi Mocó não funciona na vida real, a técnica anglo-portuguesa também não funcionou, porque o Napoleão meio que cagou pras Américas e seguiu seu caminho até se ferrar lá na Rússia. Sempre acaba na Rússia o negócio, né? Já reparou? Isso pode ser um top 10 bem da hora. Guerras que acabaram na Rússia. Invasões da Rússia que não deram certo. Ou algo do gênero. Mas por mais que não tenha dado certo, no caso, para Napoleão, a invasão deu muito certo pro ego do Dom João. O Brasil ocupou o território da Guiana até 1827. Caramba, velho. E um fato curioso é que esse conflito é considerado como o batismo de fogo, entre aspas, do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Olha só, foi o batismo da galera. Vai lá, Primeira Guerra. 8. Na oitava colocação, senhoras e senhores, vamos falar aqui da Revolução Constitucionalista. A gente tá falando dos heróis de 32, Maurício. O MMDC, tá certo? Essa história... Tem gente que passa ali no obelisco, na Avenida Ibirapuera, quando vem a São Paulo, e acha que aquele obelisco, sei lá, é uma obra que foi trazida do Egito, eu não sei. Pode ser. Ou fica prestando atenção na árvore de Natal, que antigamente se fazia, né? Não sei como vai ser esse ano. Então, se você nunca veio em São Paulo, tem um monumento por conta dessa guerra, inclusive. É, né? Eu, particularmente pra São Paulo, né? Essa revolução, essa guerra, ela tem um apreço diferente, um significado diferente. Até né? por isso que a gente tem a Avenida 9 de Julho. Não só a avenida, como o feriado. Não, é verdade, tem o feriado também. Mas a Revolução Constitucionalista, ela também é chamada de Guerra Paulista ou Revolução de 1932, que foi um movimento armado que envolveu também outros estados, como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que tinha como objetivo derrubar o governo instituído pelo golpe de 1930, que deu início à Era Vargas. E, considerando que Getúlio depôs quase todos os governadores e mandou a Constituição pra casa do caralho e decidiu governar o país de forma contínua por 15 anos, até que os revoltados tinham umas suas razões, né? Isso tudo aconteceu só 2 anos depois do golpe, né? Onde eles ainda chamavam de governo provisório, né? Durou 15 anos, o provisório ficou. Complicado. Foi indo e iu. Mas o MMDC, que dá nome pra várias escolas, ruas aqui, né, em São Paulo. Praças. É isso aí. Ela, na verdade, é uma sigla, né? Uma junção de 4 nomes que se referem ao Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que são tidos como os heróis dessa Revolução Constitucionalista. Isso culminou com um conflito armado que deu início no 9 de julho de 1932 e acabou durando 87 dias e resultou em 934 mortes. 934 mortes na estimativa oficial, porque nas não oficiais podem chegar até 2.200 mortos. Isso sem contar, né, os sérios danos às cidades do interior do estado de São Paulo. E apesar do massacre dos revolucionários e derrota do movimento, porque sim, eles perderam o conflito, uma Assembleia Constituinte foi convocada depois do conflito, até por conta desses 4 jovens, né, do Martins, do Miragaia, do Drauzio e do Camargo, que morreram ou foram mortos, no caso. Então isso gerou uma nova Constituição em 1934, o Vargas foi lá e acabou, né, com essa Constituição, criou uma nova em 1937 e acabou instaurando esse Estado novo que acabou segurando, né, durando até o golpe de 1945. Não que ele não tenha passado por tentativas de golpe até 1945, tiveram algumas, mas 1945 foi quando deu certo. E Vargas, na verdade, só foi um dos ditadores dessa República de Bananas, né? O que não falta no Brasil é ditador. Parece que a gente é especialista em exportação de jogador de futebol, cabeças científicas e criação de ditador. 7. Sétima colocação, temos a Guerra de Canudos. Ah, esse daí eu vi na escola, estudei pro vestibular. Não, e se você viveu, professor Mauri, que foi quando todos os fast foods do Brasil inteiro pararam de divulgar, de distribuir, os canudinhos de plástico, fazia mal a tartaruga, né? É isso. Não é isso? Não. Não é. A Guerra de Canudos é um daqueles acontecimentos que a gente estuda assim na escola, mas que provavelmente a gente esquece logo depois. A gente só usa pra estudar pra prova. Mas ele é muito interessante e
conta até com o seu próprio Messias. Sim, a Guerra de Canudos tem o seu próprio Messias na figura de Antônio Conselheiro. Pra quem não sabe, né, Canudos era uma comunidade sócio-religiosa comandada por Antônio Conselheiro no interior da Bahia. Parecia um pouco com aquela comunidade que o Osho fez nos Estados Unidos na década de 70. E se você não conhece essa história, tem inclusive um documentário muito legal chamado Wild Wild Country. Eu acho que o nome, inclusive, no documentário do Netflix é isso mesmo, né? Wild Wild Country. Procura aí Osho no Netflix que você vai encontrar. Mas voltando aqui pra nossa história, né? Nessa região onde ficava essa comunidade, tinha histórico de fazendas improdutivas, secas cíclicas e desemprego crônico. Tava passando por uma grande crise econômica e social. E aí, a crença numa salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exaustão econômica e social, promovida por Conselheiro, reuniu impressionantes 25 mil habitantes em Canudos. Isso era em 1896, uma época na qual a capital do país, ou seja, Rio de Janeiro, não chegava a 300 mil pessoas, ou seja, era quase 10% da capital do país. O cara reuniu 10% pra conseguir fazer um conflito, é muito louco isso. Na verdade, a ideia não era fazer um conflito, né? Era montar uma sociedade. Só que os grandes fazendeiros da região, junto com a igreja, se incomodaram muito com essa comuna hippie do sertão e pediram para que a recém-criada República Brasileira intervisse. Para ajudar a vender o peixe, começaram rumores de que Canudos estaria se armando para atacar cidades vizinhas e começaram um movimento para chegar à capital e reinstalar a monarquia. Você sacou? Eles criaram uma retórica, ou seja, um argumento de venda para a República de que os caras estavam fazendo algo que teoricamente eles não estavam. Isso hoje é conhecido como fake news. É quase isso. O exército, óbvio, foi enviado rapidamente, mas foi rechaçado 3 vezes pelos habitantes em alguns conflitos. E a derrota do exército apavorou todo cidadão de bem da República, o que levou a um ataque massivo na cidade, com 4 mil soldados sitiando Canudos. Ah, esses cidadãos do bem aí, meu, pelo amor de Deus. E não que eles tenham chegado lá facilmente, viu? Eles também penaram muito pra chegar e sitiar Canudos. E aí, por fim, eles acabaram matando praticamente todos os 25 mil moradores dessa comuna. Alguns deles foram degolados depois de se renderem, com a promessa do governo de que seriam perdoados e realocados, e atearam fogo na cidade em 5 de outubro de 1897. O conselheiro tinha morrido de disenteria, sim, disenteria, e o seu cadáver foi exumado e sua cabeça degolada. Absurdo. A Guerra de Canudos constitui uma resposta criminosa do governo republicano e reverberou tanto não só no Brasil como na América Latina inteira, mantendo viva a tradição sangrenta do Império. Décadas depois, o conflito inspiraria a obra A Guerra do Fim do Mundo, do mestre peruano, Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. 6. Na sexta colocação, senhoras e senhores, vamos falar aqui da Guerra dos Farrapos. Essa também teve novela. Essa teve novela, isso A galera aí. conhece um pouco, conta da novela. Quer dizer, a galera jovem não. Se tivesse O que é no novela? YouTube, no podcast, a gente até reconheceria. Mas, pra quem não sabe, né, a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, foi um conflito separatista do Rio Grande do Sul que tentou instituir a República Rio-Grandense, se opondo ao Brasil Império. Ela aconteceu em 20 de setembro de 1835 e foi até o dia 1º de março de 1845. São 10 anos, Maurinho. A Revolução, além de inspirar outros movimentos por todo o Brasil, também teve um viés de guerra da secessão americana, já que os farroupilhas defendiam a abolição da escravatura e vários homens negros se alistaram no exército revolucionário buscando a liberdade. Vale lembrar que o movimento como um todo defendia isso, mas os líderes propriamente ditos eram escravagistas, né? Porque o sul do Brasil tem esse certo histórico. E a emancipação provavelmente não colaria caso eles tivessem sucesso. É um discurso que foi, na percepção histórica, muito mais para eles ganharem um volume maior no exército do que necessariamente que ia dar... A gente não sabe, porque não foi assim que a história se concretizou. Mas a percepção que a gente tem histórica hoje é olhando que... de fora, é que na verdade era mais um discurso do que de fato iria acontecer. Apesar do discurso ser muito bonito e muito legal. Na Guerra dos Farrapos houveram diversas batalhas extremamente
extremamente sangrentas entre os farroupilhas Da República, da autoproclamada República Rio-Grandense. e, de fato, as Forças Armadas Militares do Brasil. Mesmo com a contratação de mercenários uruguaios, os esforços sulistas não foram suficientes e depois de 10 anos de conflito, o número oficial de mortes é de 47.829 pessoas. E aí foi assinado um tratado e o território todo foi reintegrado ao Império Brasileiro. 5. Quinta colocação desse top 10 temos a Guerra da Independência. Independência ou morte? Pelo menos é o que eles contam, né? Até hoje. Mas Foi aqui do lado, tem até o parque aqui do Ipiranga, dá pra ir a pé daqui da Casa Geek. A Guerra da Independência do Brasil durou 3 anos, entre 1821 e 1824. 3 aninhos é um período bem curto pra mudança de paradigma que ela traria pro nosso país. Foi uma guerra civil com portugueses e brasileiros lutando em ambos os lados numa baita confusão, porque tinha brasileiro que queria fazer parte do Império de Portugal, tinha português que queria que o Brasil fosse República. E aí, cara, foi uma loucura. Não necessariamente república, mas independente de Portugal. E foi uma zona gigantesca. Tudo começou com a Revolução Liberal do Porto, quando os exércitos portugueses foram expulsos de Pernambuco por revoltosos. E isso seguiu por vários confrontos nas regiões brasileiras, onde tinha uma maior concentração de soldados portugueses. Nas províncias da Cisplatina, Que atualmente é o Uruguai, Bahia, Piauí, Maranhão e Grão-Pará. que é praticamente aquela região que vai do Amazonas ao Ceará. Um governo brasileiro foi formado com o filho do imperador, o Pedro I, na cabeceira, e isso meio que deu um chá de climão para todos os envolvidos, enquanto conflitos esporádicos eclodiam por toda a região graças aos seus entusiastas. É como se o 02 resolvesse abrir a própria chapa de eleição e ficasse pressionando para socar o impeachment no próprio pai, sabe? Não, e aí os fãs, sei lá... Minions. Os Minions ia ser tipo um League of Legends, sabe? Que eles conflitando e os Minions ali trocando tiro no meio do caminho. Mas curiosamente, apesar da Guerra da Independência Brasileira ter contado com mais combatentes que nas guerras da libertação da América Espanhola, que aconteceu na mesma época, o total de mortos oscila entre 2 e 3 mil. E em 1825 os conflitos já haviam acabado e ao melhor estilo do jeitinho brasileiro, a colônia já operava como estado independente desde o ano anterior, até que finalmente Portugal e Inglaterra reconheceram o Brasil como um império separado. Sim, né? O Brasil foi império. Não se esquece das aulinhas da escola. O Brasil passou pelo Brasil Império também. Deixou de ser colônia e virou império, né? É foda. Não, e até fazendo bizarro, uma né? pontuação bem rápida aqui, óbvio que o Dom João VI e o Pedro I é relação de pai e filho, e também teve meio que um jogo político para que tudo isso acontecesse, mas a questão não era necessariamente o problema, o Dom João VI, o Dom Pedro I e as questões políticas que tudo isso envolvia, mas a fanbase. Sempre o problema é a fanbase. Não era só, mas foi grande parte. 4. Quarta colocação, Guerra dos Palmares. Essa, se você não conhece, deveria conhecer. Bom, você vai conhecer agora. Boa, né? boa. A Guerra dos Palmares, ela foi composta por uma série de conflitos entre os escravocratas, apoiados pelo governo brasileiro, e os escravos que escaparam e se estabeleceram em quilombos nas serras do Nordeste. Quilombo, pra você que, sei lá, não conhece a palavra, não entende, era uma comunidade. Era basicamente isso, uma comunidade que se formava dos ex-escravos que fugiram pra lá. A sociedade de classe alta da época se sentia muito ameaçada pela ideia de escravos fugindo e construindo as suas comunidades. Se sentiam tão ameaçados que muitas incursões foram feitas contra os quilombos, mas elas nunca tinham muito sucesso. Contra Palmares, o maior deles, nenhum ataque surtiu efeito durante décadas, fazendo com que os atacantes contratassem bandeirantes. Se em caso você não se lembre, os mercenários mais carniceiros da história do Brasil são os bandeirantes, e aí eles contrataram esses bandeirantes para finalmente destruir
destruir o assentamento dos refugiados em janeiro de 1694. Quero só reforçar uma informação aqui. Foram décadas sem conseguirem chegar no quilombo. Imagina, sei lá, quantos anos você tem de vida, Maurício? Tá agora com seus 30 e pouquinhos anos. É como se, sei lá, desde os seus 15 anos nunca teve nada de mal aqui na sua cidade. Você ia esperar um negócio desse acontecer? Cara, é bem complicado mesmo, Por né? mais que existisse o conflito, né? Poxa, tinha gente que viveu uma grande parte da sua vida sem ter conflito dentro dessa comunidade. E aí chegou o conflito que acabou derrubando Palmares com mais de 6 mil homens e forte artilharia. Pra vocês terem uma ideia, os caras chegaram a levar canhões, empurraram canhões serra dentro pra conseguir acabar com Palmares. E a gente tá falando de 1694, ou seja, era empurrar canhão mesmo, porque não dava pra levar de avião, helicóptero, não tinha nada disso sido inventado e não tinha caminhão, né? A resistência quilombola era tão ferrenha que o líder Zumbi, né, que era o Zumbi dos Palmares, só foi capturado em 20 de novembro de 1695, graças à promessa do bandeirante Domingos Jorge Velho, que prometeu ao quilombola que ele seria libertado caso entregasse a localização do esconderijo do Zumbi. A cabeça de Zumbi foi cortada e conduzida para Recife, onde foi exposta em praça pública no alto de um mastro para servir de exemplo para os outros escravos. Palmares foi tão importante que se tornou mitológico, né? Até hoje conhecemos nomes como Zumbi, Ganga Zumba, especialmente graças aos esforços de artistas como o Jorge Ben, que cita inclusive outros quilombos em suas músicas. 3. Na terceira colocação, vamos com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Que são guerras que não necessariamente aconteceram dentro do Brasil, né? E se você não sabia, sim, o Brasil teve participação nos dois maiores conflitos da história da humanidade. No caso da Primeira Guerra Mundial, o nosso país foi o único latino-americano a participar do conflito. No início da guerra, apesar de neutro, o Brasil enfrentava uma situação socioeconômica complicada. A nossa economia era basicamente baseada na exportação de café e a Alemanha era um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil na época. Como o café não era essencial, a sua exportação diminuiu drasticamente, né? A Alemanha estava mais preocupada com outra coisa e parou de importar café, o Brasil perdeu seu maior comprador e a situação piorou ainda mais com o bloqueio alemão e depois com a proibição à importação de café feita pela Inglaterra em 1917, que passou a considerar o espaço de carga dos navios necessário para produtos mais vitais, graças a grandes perdas causadas pelos afundamentos de navio mercantes pelos alemães. E a relação entre Brasil e Império Alemão foi meio que abalada por decisões alemãs de autorizar seus submarinos a afundar qualquer navio que entrasse nas zonas de bloqueio. No dia 5 de abril de 1917, o vapor brasileiro, né, um barco a vapor brasileiro chamado Paraná, carregado de café e navegando de acordo com as exigências feitas a países neutros, foi atacado por um submarino alemão a milhas do Cabo Barfleur, na França, e 3 brasileiros foram mortos. E meio que isso foi o estopim para um clamor popular para que o Brasil entrasse no conflito, iniciando um sentimento anti-germânico que perdurou um bocado aqui na terra brasileira. Mas a gente acabou servindo mais como apoio aos aliados, com a abertura dos portos, o patrulhamento do Atlântico Sul e o envio de um minúsculo contingente e uma missão médica. A guerra acabou antes que o plano Calógeras, a grande investida militar brasileira no conflito, saísse do papel. Tava tudo ainda no planejamento e a guerra acabou. Que bom, né? É isso aí. Já na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma presença mais contundente na campanha da Itália na forma da Força Expedicionária Brasileira, ou a FEB. Uma força militar aeroterrestre constituída por 25.834 homens e mulheres que reforçaram as fileiras aliadas durante o conflito. Além de ajudar a liberar regiões ocupadas por nazistas, a FEB foi responsável por termos a expressão "a cobra vai fumar", porque o seu lema de campanha era "a cobra está fumando", como resposta ao que se dizia na época em que ela foi formada, que é mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da guerra na Europa. Ou seja, a cobra tá fumando, velho. Então tá fumando mesmo. Tipo, é mais fácil ganhar uma vaca voando. A vaca tá voando.
E a FEB não foi só decorativa, né? Antes da rendição das forças alemãs, a única divisão capturada integralmente, incluindo seu comando durante a campanha da Itália, foi capturada pela FEB, malandro. E desde a invasão da Sicília, em julho de 1943, até a ofensiva na primavera de 1945, todas as outras divisões alemãs conseguiram se retirar ao norte sem se render. A FEB permaneceu 239 dias consecutivos, ou seja, sem parar em combate. Se a gente comparar isso com as 44 divisões americanas em atuação nas frentes italianas e ocidentais da guerra, só 12 passaram por mais dias ininterruptos de combate que a divisão brasileira. E no fim da campanha, a FEB tinha aprisionado mais de 20 mil soldados inimigos, 80 canhões, 1.500 viaturas e 4 mil cavalos. A cobra fumou e não foi pouco. E olha, fumar faz mal à saúde. E guerra também. 2. Segunda colocação, senhoras e senhores, a Guerra do Uruguai. A Guerra do Uruguai foi o clássico do Império Brasileiro se metendo onde não devia, né? Nesse caso, numa guerra que causou milhares de mortes. Desde a sua independência, quase 40 anos antes, em 1825, o Uruguai passava por uma série de instabilidades políticas, polarizadas nos conflitos entre o Partido Blanco e o Partido Colorado. Nessa época, os partidos estavam muito mais para algo saído de gangues de Nova York do que o cenário de PT versus PSDB que a gente tinha alguns anos atrás, né? E aí, esses partidos, o Blanco e o Colorado, eles revezavam para fazer rebeliões sangrentas toda vez que o outro tomava poder no país. Ou seja, o Blanco tomava poder, aí ia lá o Colorado e fazia revoltas, rebeliões. Aí o Colorado assumia o poder, e aí o Blanco fazia revoltas, rebeliões. E, obviamente, depois de tanto conflito, não demorou muito pra se deflagrar uma guerra civil. Nessa época, a Argentina também passava por uma guerra civil e a facção dos Colorados fez um acordo de colaboração com um dos lados da outra guerra, tornando o conflito em uma guerra aberta. E o Brasil, que já estava de olho na região por conta da bacia hidrográfica, né, do Rio da Prata e o acesso ao interior do continente que ele fornecia, também comprou o lado dos Colorados, enquanto o Paraguai se uniu ao lado oposto da treta toda, tanto no Uruguai quanto na Argentina, do tipo, então eu tô contra. Depois de mais ou menos 6 meses de conflito aberto por todo o território do país, as tropas brasileiras coloradas avançaram pelo território uruguaio, tomando uma cidade após outra. Por fim, os blancos ficaram isolados em Montevidéu, a capital nacional, onde se entregaram no dia 20 de fevereiro de 1865, diante da certeza de uma derrota. O movimento oportunista brasileiro podia até ter sido considerado, sei lá, uma nota de genialidade militar estratégica da época do Império, se não tivesse dado no que deu. Recapitulando. E se você está perdido aí desse outro lado, não sabe mais qual guerra começou esse top 10, vamos para o Recapitulando. É bom pra gente lembrar, né? É bom pra lembrar. 10. Na 10ª colocação, a Guerra do Acre. O Acre existe e teve guerra. 9. Na 9ª colocação, temos a invasão da Guiana Francesa. Ou seria Guiana? A invasão da Guiana Francesa. 8. Na 8ª colocação, a Revolução Constitucionalista. Essa dá até pra estudar quando vem pra São Paulo, quando a gente puder voltar aí pros lugares, né? 7. Na 7ª colocação, temos a Guerra de Canudos. Mas não a treta dos fast food, sim a treta do Antônio Conselheiro. 6. Na 6ª colocação, Guerra dos Farrapos. Também conhecida como Revolução Farroupilha. 5. Na 5ª colocação, a Guerra da Independência. É Portugal? É Brasil? É Portugal? É Brasil? Vai virar República? Não, Império. 4. Na 4ª colocação, senhoras e senhores, Guerra dos Palmares. O pessoal adora fazer série de zumbi, por que não faz de zumbi do Palmares, né, mano? Pô, merecia. 3. Na 3ª colocação, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ficou confuso porque eu falei terceira, primeira, segunda. Mas a 3ª colocação é a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a cobra fumou, hein? E a cobra fumou. 2. Na 2ª colocação,
a Guerra do Uruguai. E na primeira colocação desse top 10, vamos com a Guerra do Paraguai. Que mostra justamente que o Brasil Império não teve uma nota de genialidade militar durante a Guerra do Uruguai. Não. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional da história da América do Sul, envolvendo o Paraguai, né, óbvio, Brasil, Uruguai e Argentina. Ou seja, os vencedores da Guerra do Uruguai, a famosa Tríplice Aliança, aquele nome que você se lembra vagamente dos olhos, Tríplice Aliança. Eu me lembro de ter escrevido isso num papel e colocado dentro do estojo. Eu selecionei essa alternativa numa prova. Isso. No caso, essa Tríplice Aliança, né, contra o estrangeiro que apoiou o lado perdedor. Foi um conflito de quase 5 anos que resultou em 440 mil mortos. Sim, uma guerra na América do Sul que resultou em 440 mil mortos. O conflito começou com o aprisionamento do barco a vapor brasileiro Marquês de Olinda, que transportava o presidente da província do Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, para o porto de Assunção, em 11 de novembro de 1864. E só pra não ficar confuso, né, o presidente da província é como se fosse o governador do estado, né, porque antes tinha a lógica de província e vários presidentes, mas o nome presidente tinha uma função de governador. E no caso, o Frederico, né, o presidente do Mato Grosso, nunca chegou a Cuiabá e morreu numa prisão paraguaia. E 6 semanas depois, o exército do Paraguai invadiu pelo sul a província do Mato Grosso. O ditador paraguaio Solano Lopes já estava se preparando para um eventual conflito com a Argentina e depois de como as coisas acabaram no Uruguai, achou que seria uma boa botar seus sonhos de expansão em prática e, aproveitando o equipamento militar de ponta, anexar as regiões argentinas de Corrientes, Entre Rios, Uruguai e Rio Grande do Sul, junto com o Mato Grosso. E aí sim formar o Grande Paraguai. E para isso, né, o Lopes instalou o serviço militar obrigatório, organizou um exército de 80 mil homens, reaparelhou a marinha e criou indústrias bélicas. E é óbvio que isso não pegou muito bem com seus vizinhos. Quando você começa a montar um exército, colocar na borda, né, o vizinho fica de olho. Todo mundo já jogou War, né? Todo mundo, se não jogou, deveria ter jogado. Em maio de 1865, o Paraguai também fez várias incursões armadas em território argentino para chegar no Rio Grande do Sul. Os outros países envolvidos reagiram, formando a Tríplice Aliança e mandando para cima de Lopes um exército enorme. Só o Brasil mobilizou 150 mil homens. E essa força atropelou os paraguaios, apesar das dificuldades de locomoção que o período apresentava, né? O Mato Grosso era praticamente terra do nunca nesse período histórico e o Paraguai ficava ainda mais pra frente. E esse atropelo dizimou a população do país, né? Foram mais de 300 mil mortos registrados entre militares e civis, conforme a Tríplice avançava pelo Paraguai, alvejando tudo e todos que viam. A derrota marcou uma reviravolta decisiva na história do Paraguai, que se tornou um dos países mais atrasados da América do Sul. A defasagem da população, aliada à ocupação militar por quase 10 anos e o pagamento de uma indenização de guerra bruta, né? O Paraguai pagou uma dívida pro Brasil até a Segunda Guerra Mundial, quase 100 anos depois, ficaram 100 anos pagando essa indenização de guerra bruta. Sem contar que eles perderam quase metade do seu território pro Brasil e a Argentina. A Guerra do Paraguai é um dos maiores exemplos de brutalidade em conflitos armados que a gente tem na era moderna e mostra uma reação completamente desproporcional de uma coalizão contra um único país, que deixa a situação bem pesada, né? Foi bem pesado. Mas é muito curioso a gente olhar depois esse top 10 inteiro e ver que a história do Brasil não é bem da maneira como a gente imagina. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando.
Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.